preparada para enganar o povo, esse João Ferreira de Almeida, né? Eu não sei se para onde está esse homem hoje, que esse homem fez a coisa terrível, ele coloca lá comer em memória de mim. Só ele colocou, isso é apócrifo. Isso não tem no original. Ele colocou comer em memória de mim. Então você veja bem, só para resumir, porque o tempo está acabando, esse assunto é vasto. A ceia que o Salvador fez é o pão é ele fala, ó, vossos pais comeram pão no deserto, pão físico, e morreram. O pão que eu vos dar não é o físico, é a minha carne. Ele não é maluco, a carne dele. Aquele que come da minha carne não tem fome. A carne que eu lhes der é igual a água viva, jorrará pela vida eterna. Então ele fala, os vossos pais comeram pão físico, pão do deserto, o pão que eu vos dou é a minha carne. Aí hoje o pessoal come o pão da padaria, físico. Ele falou, tudo que entra pela boca sai pelo ventre. O mal não é o que entra, o que sai. Ele fala, comer é coisa humana, entende? Não tem preceito físico de comer pão em memória dele, é partilhar. Ele fala assim, acaso não ardia vossos corações, quando no caminho de Emaús ele nos abria as escrituras e no partir do pão? Então quando a gente parte o pão, é quando fala dele, ele mandou partir. O exemplo que deu foi ele partiu. Claro que os discípulos comeram, eu não digo que não comeram, mas ele nunca mandou comer em memória dele, ele mandou partir em memória dele. É isso que está na Bíblia Vulgata, é isso que está na Católica, é isso que está em todas, menos nessa Ferreira de Almeida e nas que saíram dela, inclusive a Pechita são dela, porque na Pechita tem, entende? Então depois do Ferreira de Almeida que mudou esse hábito, contemplou na Bíblia, porque o padre não poderia abrir a Bíblia, ele tinha que ler na folha, mas Zíngrio, um dos caras que ajudou a Calvino fazer essa lambança toda que está aí, tirou a leitura da folha, porque o culto era a missa, o pastor era o padre no começo, então ele tirou a folha e aí teve que botar na Bíblia lá com o Ferreira de Almeida, que botou lá comer em memória de mim, mas não existe comer em memória de mim, é apócrifo. O Salvador nunca mandou, ele falou assim, o que eu fiz para dar exemplo, e ele partiu, assim também partiu vocês. Quando o Shaul falou com aquele povo errado de Coríntios, que só fazia lambança, a carta de Coríntios é metendo o cacete deles o tempo todo. Ele falou nisso, que eu vou dizer, não vos louvo, porque mais ajuntais não para melhor, são para pior. Tempo encerrado, vamos para a resposta do professor Leandro, o que é Santa Ceia? E ela deve ser praticada, professor Leandro? Olha, Silvio, no meio evangélico ela é muito praticada, com exceção da congregação cristã no Brasil, por exemplo, que, se não me falha a memória, é uma vez por ano. Mas muitas denominações evangélicas têm por costume celebrá-la uma vez por mês. Com base em quê? Estou falando a base que alguns líderes têm. Lá em Mateus 26, Mateus capítulo 26, Marcos 14, Lucas 22... o Salvador, antes dele morrer na cruz, ele partiu o pão e deu para os seus discípulos. Então, com base nisso, e também com base na carta de Shaul, Saulo, na segunda carta aos Coríntios, ou na primeira, né? Não me fugiu, capítulo 11, não. Primeira, né? Desculpa, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele fala alguma coisa, inclusive o Silvio citou aí, nisso eu não vos louvo, e os pastores, muitos têm como base esses textos dos evangelhos e também o texto de Paulo aos Coríntios. Divirta-se, 3 minutos. Não faz comigo não, senhor, não me bota. Eu quero ver versículo bíblico me proibindo. Levantou a bola, agora tá. Olha aqui, o tema aqui não é proibir cultuar, o tema aqui é a questão da placa, tá certo? Sim, proibição. É da placa. Aqui eu li assim, Coríntios, eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Hoje, se você olhar o que se transformou aí, um é de Valdo Macedo, que não fale mal dele, para o discípulo dele. Tu morre. Outro é de Valdomiro, outro é de... Só qualquer outro. Não fale mal desses homens para um membro deles, você morre. Não fale mal do pastor de ninguém aqui, que eles vão ficar chateados com você. Ele é ungido, não toque no ungido do Senhor. Então esses homens tomaram lugares praticamente de Deus, não precisam nem escrever placa de semideus. Eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Isso já acontecia naquela época. Shaul viu isso com bons olhos? Vamos ver. Não. Estaria o Salvador dividido? Foi Paulo quem foi crucificado por vós? Acaso foi Valdomiro, foi esse dono dessa placa, dono daquela placa, crucificado por vós? Fostes batizados em meu nome? Graças a Deus não batizei nenhum de vós. Assim ninguém poderá dizer que fosse batizado em meu nome, disse Shaul. Com exceção de fulano que ele batizou. Eu não botei aqui. Então você veja bem, essa questão de placa, isso não tinha naquele tempo, isso não é coisa bem visível pelo Criador. Essa coisa de vamos dizer assim, de heresia, divisão, né? Heresia, divisão é heresia. Porque a Bíblia é uma só, os católicos tiram onda e o protestante tem que ficar calado.
A Bíblia é uma só e você se divide em 20 mil só no Brasil. O padre fala isso e quem vai ser contra ele? Ah, se a Bíblia é a mesma, por que tem 20 mil denominações só no Brasil? O que é isso? Isso é confusão. Confusão, Babilônia. Porque se todos tivessem a mesma visão que está na Escritura, como foi escrita, certamente todos obedeceriam a mesma fé. Mas o negócio, quando dá dinheiro, o cara já escapole. Falando em dinheiro que eu tenho tempo ali, olha aqui o que o Saulo falou sobre isso que o irmão colocou. Olha, eu ir para o Japão e ser assalariado. Peguei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vos fosseis exaltados, porque de graça vos anuncio o Evangelho. Peguei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Eu pequei de anunciar o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo nela salário. E quando estava presente convosco, tinha necessidade, mas alguém fui pesado? Saúl não recebia nada de ninguém em lugar nenhum. Então você veja, o assunto aqui não é esse, é porque agora convergiu para isso, mas eu tenho um minuto. Então o que eu vejo, amado, o assunto é qual? Devemos congregar em denominações. Isso está correto. E onde identificamos isso na Escritura? Silêncio, por favor. Me perdoe, eu não quero fazer graça, não é que a minha mente. O Rubens viaja nas respostas. Eu viajo, perdão, eu entro no labirinto de pensamento e não volto. Né? Eu viajo. Pega o foco, Rubens. O segredo é qual versículo? Um minuto. Então, a questão da congregação, né, nós não vemos essas placas, essas denominações com bons olhos diante do que a Escritura ensina. Nós vemos que todos são iguais, mas o que faz isso é o templo, a ferramenta extrativista de dinheiro, porque cada um tem seu templo e ali tem o povo. Ali não tem 2 ou 3, não, senhor, ali tem um monte. Tempo encerrado. Na rua. Tempo encerrado. Irmão Leandro, réplica. Paulo nunca aceitou nenhuma moeda de ninguém. 3 minutos. Eu faço uma interpretação equivocada. Ele diz aos filipenses: e bem sabeis vós, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Eu não vejo Paulo não aceitando, ele aceitava. A diferença que ele tem de muitos que estão na Bíblia roubando a igreja é que Paulo sabia aplicar em prol do reino de Deus. É diferente. Então o problema não está no dinheiro, o problema não está no templo. O problema é no uso que eu faço da coisa. Se eu colocar uma garrafa de pinga na minha casa e nunca bebê-la, ela não vai fazer mal nenhum para mim. É o uso que eu faço dela. Eu bebo a pinga para tomar coragem e dar um tiro no irmão. Agora não é porque o outro deu um tiro e bebeu pinga que todo mundo que deu uma picada numa pinga não presta. Não tem nenhum versículo bíblico que me proíbe de frequentar uma denominação. Mas também não tem nenhum versículo bíblico, a meu ver, que me incentiva a isso. E eu digo, no melhor sentido possível, porque não dá tempo, eu posso falar? Mas não vai dar tempo de eu explicar, eu penso que eu serei mal interpretado. Naquela época havia placa assim, só a nível de identificação. Eu escrevo a igreja da Galácia, eu escrevo a igreja de Éfeso, porque é impossível reunir todos os irmãos do mundo no mesmo lugar. Então vamos tentar reunir todos os irmãos do mundo no mesmo lugar, no mesmo horário. Enquanto tem gente trabalhando aqui, tem gente dormindo no Japão. Ou seja, é impossível. Qual é o pecado que há em nós nos reunirmos em lugares diferentes e darmos um nome para isso? A Bíblia não proíbe. E ele não respondeu à questão. É que ele pega no pé da corrupção. Não tem nada a ver. Quem abre um templo e começa a cultuar Deus ali significa que é corrupto. A corrupção está na pessoa e não no templo. Não há nenhum versículo bíblico no Velho Testamento, no Novo Testamento, que me proíbe de colocar uma placa e de fazermos uma reunião num determinado lugar. Mas eu também não tenho incentivo para isso. A Bíblia me incentiva a amar e não esperar, mas ir pregar. Eu sou contra. Tem muitas igrejas evangélicas que não entenderam. Deus só está no templo, Deus só está naquela reunião. É mentira. É mentira. Agora, mal em frequentar um templo, uma denominação, não vejo uma proibição bíblica. E Paulo aceitava dinheiro, sim. Só que ele sabia aplicar, ele era homem de Deus. Tem 1 minuto ainda. Eu estou satisfeito. Eu não vi nenhum versículo bíblico que me proíbe de aceitar o dinheiro e nem de abrir um templo, de frequentar um templo. Agora, contra a corrupção, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é contra a corrupção. Seja no templo, seja fora do templo, em qualquer lugar. A impressão que dá é que eu posso aceitar dinheiro trabalhando secularmente, eu preciso do dinheiro. Mas no que se trata a coisas espirituais, eu não posso. Onde eu estou proibido disso, gente? O mal não está no dinheiro. Jesus Cristo disse que o mal está no coração. É dali que procede adultério, fornicação, avareza, etc. Agora, o dinheiro na mão de uma pessoa próspera, no sentido de abençoar outros, o dinheiro é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Tempo encerrado. Obrigado. Professor Leandro,
Pergunta número 10. Devemos jejuar por quê? Professor Leandro, 5 minutos. Se devemos jejuar, a gente vê no Velho Testamento pessoas jejuando. Josafá, Davi, quando engravidou alguém, essa criança morreu logo. A gente vê em momentos de guerra, de aflição, a gente vê o povo jejuando. A gente vê também o Salvador jejuando no capítulo 4 de Mateus e outros. E Paulo também comenta sobre jejum. A Bíblia também não nos proíbe. Eu falo muito não proíbe, né? Porque eu não vejo, eu não posso atacar uma coisa que a Bíblia não ataca. A Bíblia não proíbe o jejum. Agora, nós devemos jejuar? Olha, se devemos, eu penso que o jejum é bom para quem acredita. Em que sentido? Tudo aquilo que nós usamos para disciplinar a carne é legal, meu irmão. O cara que come demais, aí tem que jejuar mesmo. Se o jejum é bom, então depende do propósito. Agora, eu jejuar para fazer uma permuta, uma barganha para Deus me dar? Não. Deus não depende de jejum para fazer coisa nenhuma. Isso é uma má interpretação bíblica. Agora, irmão, você quer jejuar para quê? Eu quero deixar de comer. Eu gosto de comer. Eu sou magrinho, mas como que é uma beleza. Mas eu resolvo, aliás, faz tempo que eu faço isso. Estou preguiçoso nesse sentido. Para alguns do sistema nosso, estou preguiçoso. Mas se eu quiser ficar 12 horas sem comer, falar para minha esposa, me deixa no quarto, eu quero falar com o Criador. Eu vou me preparar para um projeto, para eu pregar a palavra de Deus, mas não quero comer, eu não quero ser interrompido por nada. Eu quero disciplinar o meu corpo. Qual é o mal nisso? Não tem mal nenhum. Agora, barganhar, eu vou fazer jejum para Deus me dar tal coisa, campanha, não sei do que. Gente, tudo isso é uma ginástica teológica. É dizer o que a Bíblia não diz e não dizer o que a Bíblia diz. Agora, o jejum para a disciplina do corpo, para você se consagrar, porque a comida é uma bênção. A comida, ela é dada pelo Criador a nós, e Deus foi quem colocou dentro de mim a necessidade de comer. A comida é uma necessidade básica. Tomar água é uma necessidade básica. Tomar Coca-Cola não é uma necessidade básica, mas água sim. O pão, a Bíblia fala muito do pão, representa todo o nosso sustento básico. Shaul disse a Timóteo, se tivermos com que nos cobrimos e o sustento, e sejamos com isso contentes, quer dizer, o sustento nós não podemos abrir mão. Agora, esse sustento que é básico para mim, quando eu abro mão desse sustento que é uma base do meu corpo, que o Criador colocou, não foi eu não nasci. Jesus, Deus, eu quero nascer comendo. Não, eu nasci e já tive essa necessidade, faz parte da natureza humana, comer. Agora, quando eu abro mão desse momento que é uma necessidade básica para me consagrar ao Criador, ou disciplinar o meu corpo, não vejo mal nenhum. Agora, Deus depende disso, o Criador depende disso para me dar alguma coisa? Não é bíblico, não depende. O jejum é algo pessoal. Ok? Encerrou? Tem 2 minutos, hein? Eu estava procurando aqui, mas não achei, mas eu vou dirigir mente mesmo. Porque eu tenho um texto aqui de Isaías sobre jejum, mas vamos se onde anda. 58, 6, 58, 6, 12, obrigado, irmão. Devemos jejuar porque Rubens... Espera aí, espera 5 minutos. Ali tem... tem 5. Olha só, veja bem. Primeiro, nós nascemos num período posterior à Babilônia, posterior à Babilônia, na Grécia e Roma. Então nós estamos falando aqui de uma palavra grega. Que palavra é essa? Jejum. O que é jejum? A gente come um jejum, a gente veste, a gente anda em cima dele. O que é um jejum? Não é palavra brasileira. É palavra grega. Significa abster-se de. Tá certo, irmão? Abster-se de. Então o Salvador, naquele período que o irmão citou, ele absteu-se de comer, porque ele não quis obedecer o diabo. O diabo falou, transforma essas pedras em pão. Ele não quis obedecer o diabo, ele desobedeceu e preferiu abster-se de comer. Não foi prática nenhuma religiosa, porque ele jamais precisaria disso para chegar ao Pai. Tá certo? Então, aquilo é comer. Shaul diversas vezes passou frio, passou fome, muitas vezes em jejum. O que é? Espiritual? Não. Ficar sem comer. Então, quando Jerônimo traduziu a Vulgata, que virou essa Bíblia, ele deixou palavras do grego, não traduzida, mas transliterada, para nos induzir ao erro. Erro. Isso é erro. Esse jejum espiritual que aqueles camaradas praticavam, o irmão bem disse, Josafá foi consultar, jejuou, aquele Assarchetes, não, que Jeremias e Esdras jejuou para ir lá para conversar com Assarchetes, o rei. Eles jejuavam sim, mas eu pergunto, o que eu vou fazer pelo irmão? Que agrada ou que desagrada?
fazer o que agrada. E o Salvador aqui em Isaías falou pela boca do profeta: acaso é esse o jejum que eu pedi a vocês? Que um dia fique sem comer e incline a sua cabeça como junco, e ainda requer das minhas mãos o meu trabalho? Acaso o jejum que eu ensinei não é que defenda o interesse do órfão, da viúva, do necessitado, que não afaste a sua mão do próximo? Não é esse acaso o jejum que me agrada? Depois do período da Babilônia de 70 anos, veio outro profeta, Zacarias, e detonou o povo. Vocês não ouviram o que foi dito pela boca do antigo profeta? Quando vocês ficam com fome, aliás, olha o que o Criador falou pela boca de Zacarias: quando vocês comem, não é para vocês mesmos que comem? Por que quando fica com fome, vem dizer que é para mim? Não é acaso que eu quero jejum, é que atenda o órfão, necessitado, não deixe estender a mão para o que precisa, não é amor ao próximo? Foi isso que o Criador falou a respeito de jejum que agrada a ele. E o Salvador deu uma ordem empírica: aqueles que têm um noivo não devem abster-se de comer, não devem jejuar. Tem um noivo, não jejua. O Salvador disse para não jejuar. Tem texto, tem Marcos, depois o irmão pode ver. Aquele que tem um noivo não pode jejuar. Por que o Salvador falou isso? Aquele que tem um noivo não pode abster-se de comer, porque o noivo é o alimento. Aí ele falou: haverá dias, 3 dias, que o noivo será tirado. Nesses dias jejuareis. 3 dias que ele morreu. E ele, quando subiu, falou: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, porque onde tiver 2 ou 3 no meu nome, 2 ou 3, que é o condicional, no nome dele, ele estará. Então, se ele está conosco, se nós temos um noivo, ele diz que não pode abster-se de. Jejum é uma palavra podre do sistema religioso criado para poder nos enganar. Essa palavra não é o conceito de prática religiosa que nós praticamos porque aprendemos assim, não. Jejum é apenas uma tradução mal feita. No caso, por exemplo, de presbítero, no caso de diácono, no caso de evangelho, no caso de evangelista e muitas outras, unção, bênção, entende? Essas coisas todas foram colocadas assim para nos induzir ao sistema religioso, apontar nossa mente associativa para o sistema religioso, dando respaldo que eles estão certos, mas eles não estão certos. Por quê? Se eu vou fazer alguma coisa para agradar a minha amada, eu tenho que fazer o que ela gosta. Se eu fizer o que ela não me pediu, eu vou desagradá-la. E é isso que o Salvador, o Criador, falou pela boca de Isaías, pela boca de Zacarias, 70 anos depois. Eu creio que tem um minuto pela frente, eu sei, mas o básico é isso. Então, quando o Salvador foi numa festa daquele coletor de impostos que é desconvertido, ali havia pessoas com roupas luxuosas. E ele disse: não se deita remendo de pano novo e vestidos velhos, não se usa essas práticas que aqueles homens usavam, porque eles não agradam ao Criador. Peraí, ele falou que essa carta de demônio só sai com jejum e oração. E vamos lembrar do seguinte: jejum, palavra grega, abster-se das coisas do mundo e se alimentar das coisas do Criador, senão o diabo não obedece. Entende? Hoje, faz jejum e vai expulsar um demônio e ver se ele sai, vai passar vergonha. Se fizer jejum hoje do jeito que é para fazer essa prática religiosa, falar: sai diabo, em nome desse jejum, vai passar vergonha. O diabo vai dizer: eu conheço Jesus e conheço Paulo. E vós, quem sois? Professor Leandro, réplica 3 minutos. Penso eu que, na opinião do Rubens, a Bíblia que nós temos está toda errada. Já falei isso 1000 vezes. Quando eu afirmo isso, se eu tivesse coragem de afirmar que tudo que está nessa Bíblia aqui está errado, eu não diria que eu conheço a verdade, eu diria que eu sou a verdade. Fala de mim, Rubens. Eu sou a verdade, eu tenho a verdade e o resto está errado. Gente, eu afirmo, ninguém tem uma teologia perfeita. Nenhum teólogo no mundo. Nós somos seres humanos falíveis. Ninguém tem uma teologia perfeita. Então, para falar que tudo está errado, eu tenho que provar tudo o que está certo. Quem tem essa pretensão, eu penso em arrogância, pelo jeito dele não é uma pessoa arrogante. Mas ninguém pode afirmar que isso aqui está tudo errado. E outra, mesmo que esteja errado, isso não foi traduzido para enganar o sistema, porque mesmo estando errado, o sistema não tem respaldo bíblico, mesmo como errado, um respaldo bíblico errado, por assim dizer. Olha que paradoxo. Porque mesmo lendo essa Bíblia, que está toda errada na opinião dele, não tem base para fazer jejum que fazem aí, mesmo estando errado. Vocês estão entendendo? Mesmo se o que eu tenho na mão aqui é um livro que está adulterado, mesmo ele adulterado, pastor nenhum, nem o meu pastor, Adelino Alves Ribeiro, pode provar para mim que eu tenho que fazer um jejum, porque eu tenho que barganhar, etc. e tal. Certo? Mesmo estando errado, ninguém tem base, mesmo no errado. Imagine se estivesse
certo. Aí que não tem base mesmo. Então, na verdade, aqui o pessoal pega o texto, mesmo errado ou não, e distorce o texto. E o povo não tem acesso. O povo também por preguiça, por ilusão, o povo também tem culpa. Tem muita gente que faz parte do povo que tem preguiça de conhecer. Agora, quem quiser ler mais, Mateus capítulo 6, quando Jesus fala de esmola, de ajudar o pobre, de oração, Mateus 6, do 16 ao 18, eu não vejo proibição para o jejum. Eu vejo ele falando que pode fazer, mas faça isso de coração. Quem quiser fazer, mas também não obriga. E o jejum não é a palavra maldita, porque não existe palavra maldita. O que existe é gente maldita que inventa palavras. Palavra não pode ser maldita ou bendita. Não existe palavra maldita, é a intenção do coração. Porque quando eu falo manga, você pode entender manga de fruta e manga de roupa. Tudo depende do contexto. Então não existe palavra maldita. Jesus nunca condenou uma palavra. Ele condenava pessoas que faziam uso das palavras com desejos, pensamentos escusos. Não tem nenhuma proibição bíblica para eu me abster de alimento, desde que eu queira. Mas também não tem nenhuma forçação de barra, então eu faço se eu quiser, se não quiser. Pronto. Já tem 30 segundos. Não, eu sou devagar na resposta porque eu gosto de responder a pergunta. Eu gosto de tentar responder a pergunta. Rubens, Sinto, né? réplica. 3 minutos. Ô Silvio, eu esqueci o que eu queria falar. Jejum. Vou ver se eu lembro. Não, eu esqueci o contexto aqui. Minha mente corre muito. Ah, a Bíblia é errada, irmão. Obrigado. Tá a Bíblia errada. Perdão, é isso aí. Tá tudo errado. Não, deixa eu chegar aqui no meu ponto. Olha só. Eu não li a Bíblia nesse caso. Eu li a Escritura. Porque na Escritura é abster-se de. Na Bíblia que é jejum. Então nós temos que tirar o cocô, me perdoe a palavra, que esses caras cagaram na Bíblia. Não pode baixar a Bíblia. Eu tenho que limpar a sujeira. Esses caras botaram jejum, gente, para nos levar ao erro. Então o que eu fiz foi tirar o jejum e coloquei o significado de jejum. Acaso eu errei em tentar restaurar o que era antes? Acaso eu me faço então um cara maldito ou imprestável por tentar colocar o que estava na Escritura do jeito que estava? Eu não vou mudar todas de todo mundo, mas a minha no entendimento eu mudo. Mas você também erra, você fala que você pode mudar e fazer uma mudança errada. Não, mas eu não errei, porque quem criou essa confusão foi quem transferiu para o grego. E você viu quem transferiu? Você conversou com as Isso é pessoas? problema dele. Peraí. Ele tem que terminar o raciocínio lá. O cara que transferiu, coitado, deve estar no colo do Orlock, o problema dele. Eu também vou prestar conta, agora eu não vou nadar com dele. Daqui 300 anos nós vamos se esse sistema existir, daqui 300 anos os nossos descendentes vão ler os livros e falar: Deus levantou um na face da terra. Rubens Sodré, o único que não adulterou nada, que interpretou corretamente. Daqui 300 Eu não estou interpretando, eu só estou colocando o que era no lugar que era. Você também erra, Rubens. Você é limitadíssimo. E eu sou muito mais do que você. Eu sou muito mais do que você. Você também é. Só não pode. Você quer ser absoluto. Irmão Leandro, deixa ele terminar o raciocínio. Eu não estou falando de mim mesmo, não, irmão. Estou falando da Escritura. A Escritura é. Está falando da interpretação que o senhor tem. Ordem. Desculpa. Ordem. Silêncio. Por favor, Rubens, continue. Pode continuar. Olha, veja bem, gente, eu não quero deixar ninguém confuso. Eu não vim para confundir, mas para explicar. Igual aquele palhaço Sócrates que tinha na televisão. Olha como é que era alienado, aquele que se vestia de macaco. Eu não vim para confundir, mas para explicar. Irmãos, veja bem, um dia existiu uma escritura. A escritura existiu, perfeita. Mas o homem incluiu nela o que não era para incluir. Capítulo, versículo, concordância, epígrafe, tudo é inclusão. Isso é Bíblia, é o lixo. Lixo. Eu assumo perante qualquer tribunal que eu digo, pode gravar, filmar e repetir. O lixo da Bíblia foi o que deixaram para nós, em função de quê? Da preciosidade da Escritura. Se a Escritura fosse traduzida, aqui estaria abster-se de. Por que traduz uma coisa e não traduz outra? Por que traduziu para o grego, mas do grego para cá reteve? Não traduziu de novo do grego para português ou para qualquer idioma. Falou no grego. Isso é armação. Isso é engodo, isso é um golpe, isso é uma armadilha. Então eles colocaram aqui jejum, palavra grega, para que você não saiba o que significa abster-se de. Quem é que vai saber que é abster-se de alguma coisa? Entende? Então o próprio Saulo mandou fazer um jejum sexual, abster-se de sexo, que é para poder, quando o marido e a mulher não se separe o marido da mulher, a não ser por consentimento mútuo, para dedicar-se a um jejum sexual e depois volte para que o diabo não entre de vós. Disse aos Coríntios. Então o que acontece? Jejum é abster-se de. Então você pode dizer que Jesus fez jejum, é mentira. Não é nada de jejum espiritual. Ele absteve
fez de comer porque ele não quis obedecer o diabo, não quis transformar pão em pedra. Então eles é que criam pretexto, não digo irmãos que ensinaram a ele. Ele aprendeu com teologia, Deus. Olha só, eu sou ateu, cara. Eu não quero saber de Deus, eu não tenho nada com Deus. Deus não morreu por mim. Eu não quero nada de Deus, de Deus, nem Deus. Não tem nada a ver com Deus. Eu tenho a ver com aquele que fez o céu e a terra. Se eu tivesse nascido antes de Roma, eu não chamaria ele de Deus. Porque o nome dele de Deus foi agora. Só um detalhe, se me permite, chega no Google, escreve Deus. Acabou. Você ganhou o tempo antes. Veja bem, a gente está indo agora para uma pergunta. Você pode concluir alguma coisa? Não posso falar nada em cima disso? Não, pode. Você pode dentro do seu tempo. E a mesma coisa o Rubens. Sim. A pergunta é, número 11, que vai para o Rubens. Meu Deus, mas ele fala, agora termina. Não, mas você iniciou a outra pergunta. Vou ter que dar um derrame. Você iniciou a outra pergunta. Eu vou me segurar. Aqui tem a lógica. Vamos lá. Então é o seguinte, a pergunta é Deus que opera milagre dentro dos templos? Essa é a pergunta. Senhor, olha meu Pai, hoje é dia do julgamento, todo joelho se dobra e toda língua se confessa, Senhor. Em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu dei vista a cegos, em seu nome eu curei. O Criador dirá abertamente, apartai-vos de mim, maldito. Não nada, o pastor enche o bolso. Aí o que ele fala? Vou montar a minha. Todo obreiro é digno do salário. Eu sou obreiro da igreja, sou diácono, não ganho nada, eu sou pastor que ganha. Eu vou montar a minha. E aí vai essa bagunça generalizada que está aí, o Criador não está nisso. Só tem 1 minuto. Acabou. Ok. A mesma pergunta para o professor Leandro. É Deus que opera os milagres dentro dos templos? Essa pergunta é muito simples. Eu acho que nós poderíamos dar a nossa opinião em 15 segundos. Sim ou não. Mas como a gente tem 5 minutos, esse tempo é tentador. A gente responde e depois começa a desviar e eu faço isso. Eu digo que eu posso enganar no templo como eu posso enganar num hotel na Avenida Casper Libero. Para enganar não tem lugar. Eu posso enganar. O enganador ele engana onde ele está. E não estou falando que o Rubens é enganador. Estou comparando, porque eu também estou aqui falando. Estou falando dele. Sem demagogia nenhuma. Estou falando que não é um local. Eu posso alugar uma tenda, uma barraca e enganar. Agora, eu falar que Deus não vai no templo, eu estou limitando Deus e fazendo disso, Deus é meu. Deus é meu, a Bíblia diz, as Escrituras dizem que o pão é nosso, é partir o pão, ele não é meu, ele é nosso. A Bíblia diz que o Pai é nosso, não é meu. É meu, mas não somente não é nosso. Eu dizer que Deus não entra no templo, meu irmão, é fazer de Deus um mesquinho. Porque ele diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está. Se num templo, tem um monte que não é, tem um monte de sem vergonha que frequenta a igreja que eu frequento. Não é todo mundo que é de Deus lá. Agora eu dizer que Deus não vai no templo, não está escrito isso, gente. Gente, conhecimento teórico dos livros, etc. é uma coisa, eu quero ver aqui, me provar aqui dentro desse livro de capa preta, que não pode, que Deus não entra no templo, gente. Gente, Mateus, que era cobrador de impostos, era um injusto. Mateus era injusto. Zaqueu era injusto. Jesus pousou na casa deles, comeu com eles. Jesus, eu acho que ele deve ir no templo. Não só vai, como deve ir. Porque ele tem que converter muita gente que está no templo. Ele deve ir lá, sim. Agora, falar que ele não vai lá é limitar Deus. Isaías, o profeta disse em nome de Deus: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos são os vossos caminhos. A mesma distância que é entre a terra, Isaías 55, e o céu é entre nós e Deus, gente. Aí eu apelo para a filosofia, se não me engano, Shakespeare. Entre os céus e a terra há mais mistérios do que pode julgar a nossa vã filosofia, meu irmão. Vou falar que Deus não vai no templo, meu irmão. Onde está escrito isso? Agora, eu fugi da pergunta. Deus opera os milagres no templo? Tem um monte de safado, meu irmão, que engana. Eu queria ver mesmo paralítico andar, fazer nascer uma perna. Tem um monte de safado enrolando. Agora, eu dizer que não há um milagre no templo? O Rubens falou que acredita em milagre. Gente, então quer dizer que tem local, se não há milagre no templo, tem um local certo para Deus operar um milagre. Jesus operou um milagre no meio de religiosos, no meio de incrédulos, no meio de pessoas crédulas. Deus é Deus de perto, diz a Bíblia, e Deus de longe. Deus não ir ao templo. Onde está isso na Bíblia? Que Deus limitado é esse? Um Deus que amou o mundo de tal maneira, não vai no templo. Isso é uma heresia, é um desvio da verdade. Agora dizer que tem sem vergonha, acaba safado,
correndo no meio de uma música. Tem um monte nos nossos templos. Agora dizer que ele não vai no templo, ele vai onde eu for. Porque eu creio nele. Onde eu for, Deus vai comigo. Deus não pode falar com alguém dentro do presídio. Tem lugar pior do que um presídio? Quem já caiu lá dentro? Deus não pode ir numa boca de fumo e falar com alguém? Claro que pode. Deus não pode ir no templo? Claro que pode. Não é bíblico dizer que Deus não vai no templo. Agora os milagres são operados. Aí cada caso é um caso. Tem um monte de sem vergonha. Mas como eu acredito em milagre, pode ser que Deus opere no templo e fora do templo. Dentro do seu templo. Pode ser que ele opere também no templo. Estou satisfeito, Silvio. Rubens, 3 minutos, réplica. Irmãos, eu tô até meio com a garganta já seca, né? Eu vi vaca já não molha, mas... E eu roubei, vou te confessar, acho que tem uma hora aqui que eu roubei seu copo. Não tem problema, né, irmão? Tem que partilhar. Irmão, olha só, meus amados. O Salvador nosso, quando foi a última vez que ele entrou no templo que tem registro na Escritura? Que nós podemos dizer, é verdade, ele entrou. Foi quando? Vocês lembram? Quando ele leu que desagradou aqueles homens queriam matá-lo lá dentro. Ele já havia sido expulso da sinagoga, lá em Cafarnaum, onde ele não fez milagre, por causa da incredulidade. Olha só, amados, se o diabo levou o Salvador no alto do morro, no alto prédio, e falou assim, se você é filho de Deus, se joga daqui de dentro. Se o diabo sugeriu a ele se jogar, os religiosos do templo não sugeriram. Iam empurrá-lo lá. Só não empurrou porque a Escritura diz que não era chegada a hora. Então esses homens são piores que Satanás. O Salvador se escondeu do diabo alguma hora? Mas ele se escondeu dos caras do templo. Quando ele entrou no templo, os caras iam matar ele. Está escrito, e o Salvador se escondeu estando dentro do templo. Ele não se escondeu do diabo, mas se escondeu desses homens do sistema religioso. Então são de alta periculosidade, esses do templo. Então o que eu digo hoje? O Salvador nosso não é Mitra, não é Deus Sol que aceita culto divino, que aceita comida de ceia, não, é o que está na Escritura. É esse da Escritura, que deixaram na Bíblia, que a gente conhece hoje como Yahushua, o nome original. Tá certo? Mas não vou nem entrar nisso. Mas esse aí, o assunto... Rubens, volta pro templo. Eu não vou fazer palhaçada que eu perco tempo. Eu tô falando sério. Templo. Pra me gravar minha matinha, vê como é que é. Eu falo muita coisa de cabeça, eu não escrevo nada. É tudo falado. Ô Rubens, mas não é que fala, você tem muito conhecimento. É que a pergunta é se Deus ele entra ou não. Então veja bem, ele, a onisciência dele, o Pai está em qualquer lugar, ele está aqui agora. E eu creio muito mais, ele está dentro de nós. Mas nesses lugares, olha, já sinto a presença do Espírito Santo. Já sinto é porque não estava. E é mentira, aquilo não é Espírito Santo coisa nenhuma, aquilo é Espírito enganador. Essas não são atribuições do Espírito do Criador. Então você vê que há muita coisa estranha. Não é normal ouvir falar? Olha, já sinto a presença dele, o homem de branco, o varão. Agora é culto aos anjos explícito, que a Escritura condena. Não prestar e culto aos anjos, mas tudo bem. Então, o que eu digo é o seguinte, ele não compactua, ele não compactou com o diabo hora nenhuma, ele não dá honra a essas situações de prostituição religiosa. Ele não dá honra a isso, por isso que ele não vai nesses lugares. Eu tenho certeza que não é ele que está ali. Agora eu digo assim, não é ele, não a presença dele, mas a manifestação, as atitudes, ou operando alguma coisa ali. Ele opera em qualquer lugar que ele quiser, mas eu creio que ele não daria honra a essas coisas para operar nesses lugares. Tempo encerrado. Réplica, Leandro. Professor Leandro. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles, menos no templo. Colocaram isso, só que Jerônimo tirou. Colocaram isso, só que os gregos tiraram com exceção do templo. Tiraram isso, tá? Foi Jerônimo que tirou. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que aqueles que eram discípulos do Salvador, Pedro e João, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. Diz que o rapaz, saltando, pôs-se em pé. Atos 3:8. E andou e entrou com eles no templo. E Deus ficou para fora do templo, porque Deus não entra. A Bíblia diz que eles entraram no templo, eram homens de Deus, meu irmão. O que eu quero dizer para essa ilustre plateia é que a Bíblia não diz que Deus não entra no templo, isso é mentira. A Bíblia não diz. Agora que Jesus fugiu de religiosos, de corruptos, isso é verdade, gente. Agora fala mal do templo, qual é o mal? Deus não é limitado e não é burro para se preocupar com o templo. Deus não é mesquinho. Ele se preocupa com a atitude do nosso coração. Seja onde for.
pode entrar num hotel, num templo religioso, onde for, mas onde Jesus entra, onde a igreja entra, onde a igreja entrar, Deus está ali, independente do tempo, ele é limitado. Jesus, o Salvador, ele atravessa paredes, se ele desejar. Eu não gosto de usar o Velho Testamento para falar de Novo Testamento, mas eu vou usar só uma ilustração. Deus disse para Josué quando Moisés morreu: levanta-te, pois, agora, entra na terra, onde você pisar, eu estarei com você. Josué, onde você pisar, menos no templo. Gente, qual é o pecado que há em a gente se reunir num templo? Agora, o que vai pregar no templo? Aí é um outro departamento, a pergunta não é essa. Agora, o fato de Deus, o dia que alguém me provar que Deus não entra no templo com base nas Escrituras, eu saio fora do templo e nunca mais entrarei também, se Deus quiser. Biblicamente, ninguém prova que Deus nos proíbe de entrar no templo. Biblicamente não tem prova. Agora, argumento não tem muito. Pessoal, meu microfone acabou. Alô, acho que a pilha. Som, tô sem som. Acho que a pilha acabou ali, viu? Ainda bem que eu peguei de fio, viu? Me importei com o seu fio. Aí, obrigado. Gente, no finalzinho nós vamos escolher algumas pessoas para fazer pergunta, tá? Por enquanto não pode participar. E vocês estão falando muito alto. Vocês têm que baixar um pouco o tom para a gente prestar atenção. Daqui a pouco vocês vão ter oportunidade, viu? Muito obrigado. Agora nós vamos para a pergunta número 12. Tem pergunta aqui que não acaba mais, né? Eu vou tentar acelerar os meus queridos convidados. Prestando atenção, gente. A pergunta número 12, quem inicia é o professor Leandro. As línguas estranhas, incompreensíveis, que ouvimos nos templos, são línguas dos anjos? Se não são, de quem são? Eu quero citar em primeiro lugar o que aconteceu no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Aconteceu algo sobrenatural ali, com palavras não consigo explicar, porque aquilo que é sobrenatural é sobrenatural. Então não consigo explicar com palavras. Aconteceu algo ali sobrenatural. Todos ficaram admirados. Não falaram línguas dos anjos. Atos capítulo 2. Ali são línguas estrangeiras, terrenas. Tanto é que o povo lá de outros povos entendia. Mas esse povo nunca estudou e está falando nossa língua, então ali a língua terrena, ali. É um caso, né? A pergunta não é essa. Agora, as línguas que são faladas nos templos são dos anjos. Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 13, falando sobre amor, o texto ali fala sobre o amor. Entretanto, ele começa assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. O que Paulo diz e não explica muito, pelo menos a meu ver? Se não explica, eu posso divagar. Divagar é viajar e refletir. Então eu estou refletindo. Se Paulo disse que eu posso até falar a língua dos anjos, é porque talvez... Aliás, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. O anjo diz para a mãe do Salvador: para Deus nada é impossível. E se Deus quiser fazer com que eu fale com a língua dos anjos, é impossível para mim. Mas para Deus não, porque eu não posso limitá-lo. Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Deus faz o que Ele quer, porque tudo é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente, amém. Disse Shaul. Então Deus pode dar a língua dos anjos, sim. Mas a pergunta também não é essa. Mas eu tenho tempo. A pergunta é se a língua falada é dos anjos ou não. O que tem de meninice, gente, na igreja, e o que tem de língua tão estranha, Rubens, que até o Criador estranha. Então, gente, eu particularmente fico com o pé atrás. Agora, quando alguém começa falando língua estranha na igreja que eu frequento, eu bato a mão na carteira, eu falo: minha carteira não vai pegar, e coloco a minha esposa aqui atrás. Não estou dando nada, não estou dando. Agora, falar que isso é de Deus ou dos anjos, gente, Paulo diz que há outras línguas, mas se não houver intérprete, que fique calado. Agora, essa bagunça nos cultos, eu às vezes vou pregar em alguns cultos pentecostais, que eu saio de lá desviado do tempo mesmo. Não me deixam falar, Silvio, aquela gritaria, língua que eu não entendo, e Paulo disse: não há intérprete. Agora, a língua dos anjos ou não, gente? Aí é muito pessoal. Há a possibilidade de falarmos em outras línguas, segundo a Bíblia, mas agora eu afirmar que é a língua do anjo, isso, aquilo, eu não afirmo.
cada um dará conta de si mesmo a Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu falar que é do anjo, que não é, eu sou devagar, eu não falo inglês nem castelhano, então qualquer língua para mim é estranha, fora do português é estranha. Agora eu falar que é do anjo, que não é e tal, aí cada um, mas também não posso falar que não seja, porque Paulo diz que eu entendo que há possibilidade, sim, desde que Deus queira. Mas o que acontece hoje em muitos cultos evangélicos é uma bagunça, uma balbúrdia sem tamanho, Rubens. Uma bagunça falando em nome de Deus. Mas como eu tenho tempo, ainda vale a pena dizer, eu digo isso para os meus alunos. Quando um palestrante está ministrando em português, às vezes eu converso com eu vou ao banheiro. Agora, nos templos religiosos, quando um palestrante começa a falar numa língua que ninguém entende, isso no povo causa um certo temor. É Deus que está falando. Então, se ele falar para eu jogar minha mulher debaixo da ponte, eu vou fazer hoje. Porque é Deus falando. Então, alguns usam disso para enganar. Mas Paulo disse que é melhor falar na língua que o povo entenda. Uma palavra, ou algumas, do que 5.000, 10.000 outras línguas. Agora, eu afirmar que é de Deus, não é? Aí cada caso é um caso. Há possibilidade, sim. Mas há muita meninice, muita confusão. Estou satisfeito. Satisfeito? Só tem um minuto ainda. Estou satisfeito. Rubens, a mesma pergunta para você. Deus, é Deus que opera... Não. As línguas estranhas que ouvimos dentro dos templos, as línguas incompreensíveis, são línguas de anjo? Se não são, de quem são? Na verdade, você sabe que para falar qualquer idioma, você precisa obedecer regras, né? O inglês tem sua própria regra, o português é muito complicado, tem muitas regras. Essa regra dos anjos não tem regra. Essa que falar está valendo, porque ninguém entende, ninguém sabe o que quer dizer. Ainda fica um outro lá, não sei o que chamar, não vou ofender, mas traduzindo aquilo, entende? E é sempre a mesma coisa, é isso que eu vou não sei o que, isso que eu vou não sei o que, e aquele rabaxé, aquelas coisas, isso não tem essa cultura, isso não existe. Mas eu gostaria, antes de complementar o senhor, colocar a questão do tempo que o irmão colocou. Eu vejo o protestantismo defendendo com unhas, dentes, garras, o que puder, o templo. E sempre procura associar o templo a algo positivo, entende? Mas eu vejo o templo muito associado a negativo. Eu, por exemplo, quando vi Pedro e João, foi João e Pedro, nem sei mais quem, adentrando no templo na hora nona, isso não é positivo. Isso é um resultado extremamente negativo. Quando eu não entendo de teologia, então vou imaginar, meu irmão. Eu não entendo nada, eu fico imaginando muita coisa. Eu imagino que o Calvino, quando começou a criar isso com aqueles caras do passado, né, Amém, aqueles caras antigos, eu creio que eles segmentaram tudo, pedacinho por pedacinho, para ser ensinado pedacinho por pedacinho, de geração em geração. Porque esse episódio do templo só é usado nos discursos, não, como é que chama? Nos sermões do protestantismo, para falar sobre coisas relativas ao templo como um aspecto positivo. Mas se você observar o que aconteceu, se você não fazer o que eu imagino que o Calvino ensinou, que é pegar pedacinhos e pedacinhos de coxa de retalho, mas se você ver o fato que ocorreu segundo a descrição da Escritura, você vai ver que vamos dizer assim, o relacionamento do Salvador com o templo foi terrível. Terrível. A única vez que ele não foi mal visto lá é quando era criança, que os doutores da lei se maravilharam. Depois, ele era persona não grata. E nesse episódio de Pedro e João, parece que o sentido que vai dar é de que havia uma harmonia entre discípulo, ou pessoal do caminho, ou vamos dizer cristão da época, e o templo. Mas se você ler o contexto geral, você vai ver que aqueles homens entraram ali e falaram umas poucas palavras que são relatadas na Escritura, que não foram muitas, e aquilo ali deixou os donos do templo, rapaz, totalmente transtornados. Leia direitinho que está escrito assim, eles nem terminaram de falar, porque os capitães do templo, os sacerdotes, lançaram mão dele, levaram para interrogá-lo, depois colocou na prisão, e aqueles homens eram tão perigosos que até uma menina que tinha ficado em casa orando, quando viu Pedro voltar, achou que era um fantasma, porque ninguém escapava das mãos daqueles caras. Diga-se de passagem, foi Silas e Paulo ou foi Pedro? Foi Pedro, né? Então aqueles homens ali eram terríveis. Então já tinham matado o Salvador. Você sabe o que eles fizeram com Estevão dentro do templo, que arrastaram ele para fora do templo, julgaram lá dentro e mataram ele lá de fora. Então aquele povo não esperava que Paulo, ou Pedro e João sairiam de lá com vida, dada a má fama que corria no meio da igreja, vamos dizer, primitiva naquela época.
Então o relacionamento desses homens com o tempo foi terrível. Eu nunca vi também, não vou dizer que não tenha, um pastor pregando sobre aquelas quase 5 mil almas que se converteram e largaram o sistema religioso. Você não viu porque você parou de frequentar o templo? Está pregando hoje. Decidiram pregar, porque nos 16 anos não vi. Tipo, sabe o que eu estou falando, irmão? Eles pregaram no templo, pregaram, mas eles nem terminaram, porque a pregação deles desagradou os religiosos do templo, a ponto de serem, vamos dizer, julgado, condenado e preso. Na mesma hora, eles mesmo eram juiz, era tudo, julgava, condenava, era a polícia, tinha os capitães do templo, tinha a polícia do templo, tinha tudo. E assim, eles converteram quase 5 mil almas. Se eu hoje vou numa igreja dessa, ô Silvio, e lá eu falo e converto 10 almas, o pastor vai ficar, poxa, esse cara aí, eu quero ele aqui. Mas lá, misteriosamente, João e Pedro converteram quase 5 mil almas e os homens não gostaram. Isso é incrível. Por que os pastores, eu não vou generalizar, irmão, mas por que até hoje eu nunca tive oportunidade de ver um pastor pregando sobre isso? Que aqueles homens que frequentaram o sistema religioso, Paulo e João, que não tinha ouro nem prata, é diferente deles, da boa parte deles, não tem ouro nem prata, que esses dois foram lá e converteram lá dentro quase 5 mil almas. Poxa, não era para aqueles caras estarem felizes? Não é hoje o que acontece, mas era diferente, era o contrário, porque aqueles homens como Shaul largou aquilo para lá. Tempo encerrado. Réplica, professor Leandro. Quer que eu repita a pergunta? Não. Já lembra? Não, a pergunta é das línguas estranhas. Né? Isso. Mas como o Rubens falou do templo, eu quero dizer, alguém disse, não está nas escrituras, alguém disse que se nós pegarmos um relógio e tirarmos a pilha do relógio, não sei, e deixarmos ele parado, Ele vai estar certo todos os dias. 2 vezes ao dia ele vai estar certo. Isso é discutível, etc. Mas eu quero dizer o seguinte, não é porque o rapaz é bandido que tudo que ele faz está errado. Eu não concordo com a prática dele, mas de repente eu vi ele dando uma cesta básica para uma senhora que precisa. Eu vou criticar, falar mal da cesta básica, falar que está errado. Não, eu tenho que separar. Cada caso é um caso. A Bíblia não diz, as Escrituras, esse livro aqui que a gente lê na língua original, quem sabe, no português, não proíbe não nos proíbe de frequentarmos o templo. A Bíblia nos convida para uma novidade de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Salvador não disse que nós devemos frequentar templo e nem disse que nós não devemos porque é coisa nossa. O Salvador não disse que eu devo comprar uma casa, então é pecado comprar uma casa. Ele não disse que eu devo comprar. Ele deixou em aberto, eu posso alugar, comprar, o importante é andar honestamente. Então, porque não está escrito que eu devo comprar a casa, eu não posso comprar. Se a gente fosse seguir tudo no pé da letra, o que está escrito aqui no sentido de costume, de uso e costumes, gente, eu não posso ter internet, é pecado. Eu não posso andar de carro, é pecado, eu tenho que andar de animal, etc. Internet não. Eu tenho que viajar como Paulo fazia no mar. Gente, qual é a dificuldade em frequentar um templo? O corrupto, gente, ele está em todo lugar, na política, no hotel, no templo, na cadeia, ele está em qualquer lugar, no meio da teologia. Alguém fala assim, eu não vou estudar teologia, alguns alunos, eu não vou estudar teologia mais, professor, porque fica arrogante. Quem é arrogante é arrogante. Não é a teologia não tem culpa, gente. A política não tem culpa, o templo não tem culpa. Se tem culpa, o Criador tem que destruir os templos. Falando de alvenaria mesmo. Não tem base bíblica para isso. Volta mais um. E ele destruiu mais meu raciocínio, mais uma vez. Perdão. Mas tudo bem. Eu tenho... mentira. Amigo, se você interceder, você vai sair. Pode atrapalhar. Tá bom? Vai ter vez. Pode. Vai ter oportunidade de falar. Uma das regras da hermenêutica, que nos ajuda a interpretar as Escrituras, é a Bíblia interpreta-se a si mesma. Não tem nenhum texto bíblico. Agora citar Constantino, acho que ele é calvinista, ele ama Calvino, sempre fala. Pode citar quem for, o Papa e meu pastor. Eu quero de Escritura. Não tem nenhum texto bíblico que me proíba de frequentar o templo. Me convida a viver uma vida diferente. Se eu confessar com a boca e aceitar com o coração, já era, meu. É fora do templo ou dentro do templo. Que raiva é essa do templo? O templo não faz mal para ninguém. Agora fico muito malandro frequentando os templos e enrolando.
Mas não são todos não. Não são todos não, porque eu não conheço todos no mundo, como eu posso falar que são todos? Eu não posso generalizar. Tem gente, Elias falou, só eu? De profeta? Deus, não, Elias, você está louco? Só você? Tem mais 7.000 aí, ou seja, eu ainda creio que é um remanescente ainda, dentro do templo e também fora do templo, porque Deus não é limitado a lugar nem espaço. Ele está acima, ele é atemporal e atemporal. Inventei esse termo agora. Está acima de tudo. Satisfeito. Ok, réplica do Rubens. Irmãos, o irmão falou uma palavra aqui que eu gostei. Ele falou: o Salvador é um caminho. O Salvador é um caminho físico ou espiritual? Espiritual. Tem como você caminhar num caminho espiritual com os pés, que é físico? Não. Quando eu vou caminhar para o templo, eu estou usando um caminho espiritual ou físico? Eu vou pela rua. Quando eu saio na porta da minha casa, eu encontro uma rua ali na frente. É um caminho, não é? Então eu vou buscar o Salvador onde agora? No templo? É caminho físico, não é verdade? Então eu me reporto a um dos profetas do Salvador, se eu não me engano, Amós, que disse assim: o Criador falando pela boca de Amós, não vá me buscar em Gilgal, também não vá me buscar em Betel. É por isso que de vez em quando eu vou para Manoá. Não vou para Gilgal, nem Betel. O que ele está dizendo com isso? Eu não estou em Betel especificamente e nem tão somente eu estou em Gilgal. Então o que ele manda fazer é buscá-lo em espírito. Então, sendo assim, o caminho é o Salvador. Esse é um caminho espiritual. Não é um local físico, não tem práticas físicas envolvidas, porque não há necessidade disso. Na velha aliança, Shaul escreveu assim: porque o mandamento anterior era constituído de um santuário terrestre, onde se tinha práticas de culto divino. É velha aliança. Isso está escrito aos hebreus, aquele povo hebreu que estava preso à lei de Moisés. Então nós vemos hoje um santuário não feito por mão de homens. Shaul disse assim: olha, atenienses, eu vejo que em tudo sois muito religiosos, porque andando por vossos termos encontrei homenagens a vários deuses. Ora, esse desconhecido qual vocês deram uma homenagem, esse é aquele que criou o céu, a terra, tudo que nele há. Não necessita de nada das nossas mãos. Nada, muito menos dinheiro. Porque Ele mesmo nos dá a vida, o ar, o céu. Leia para ver em Atos. Então ele fala assim: e este mesmo não habita em templos feitos por mãos de homens. Shaul mentiu? Outro desse foi Estevão. Ora, esse que vocês mataram. Davi teve intento de criar uma casa para o Criador, mas foi Salomão quem fez o templo. No entanto, o Criador não habita em templo feito por mão de homens. Não sabeis vós, porque já era para saber que vós sois o templo e o Espírito? Olha, todo o corpo bem ajustado, com a cabeça que é o Salvador, cresce para a edificação santa no Criador, edificação, o templo. E tudo que você vê mais, você vê que o templo somos nós. Esse é o templo. A pergunta é do templo, eu esqueci qual é. A pergunta não. Línguas estranhas e incompreensíveis que ouvimos. Então a língua estranha, meu amado, hoje não existe, isso é história. Não tem essa língua estranha. Anjo não falou de língua estranha com ninguém, nem com Moisés, nem com Maria. Bom, gente, agora nós vamos para o terceiro bloco. Esse terceiro bloco são 5 minutos de resposta e acabou. Não tem réplica. Para a gente ir rapidinho, porque a turma quer participar também. Então nós estamos indo para a 13ª pergunta. Silêncio, por favor. 13ª pergunta, 5 minutos. Quem inicia é o Rubens. E depois você responde e acabou. Então vocês têm 5 minutos, aproveitem bem. A Bíblia é a Escritura? Essa é a pergunta número 13. 5 minutos. Rubens. Olha, veja bem. O nosso Criador, ele perpetuou a palavra dele de uma forma tecnológica da época. Então ele deu aos homens da época uma forma tecnológica de perpetuar, nesse caso a escrita. Aí deixou escrito para nós as coisas referentes, não só historicamente a Israel, como as coisas dele, como também como devemos nos comportar. E tudo que ele precisou, ele escreveu, através dos seus homens que usavam a mão para escrever. Isso é a Escritura. O Salvador, quando usava aqueles pergaminhos lá, ele sempre dizia: hoje se cumpriu essa Escritura. Como diz a Escritura, nunca foi Bíblia. Nunca foi. Sempre foi Escritura. A pergunta da Escritura é a palavra? Está escrito aqui: a Bíblia é a Escritura? Então veja bem, o que ocorreu? Vamos lá, meus amados.
Muitos protestantes pregam que não pode acrescentar nada na Bíblia. Eu só vi na profecia de João, tudo bem. Mas vamos dizer que seja na Bíblia. Pergunta, as obras do Criador são perfeitas? Se são, ele não mandou escrever a Escritura? Porque o homem tentou melhorar colocando capítulo? Porque o homem tentou melhorar colocando versículo? Porque o homem tentou melhorar colocando epígrafe e concordâncias? Por que as concordâncias deles são toda, uma boa parte delas tortas, que não concordam? Então eu vejo a Bíblia hiper, mega, ultra manipulada para levar a nós termos o entendimento de Calvino, de Constantino, dos papas católicos, desses caras todos, até os dias de hoje que estão aí. Assim, eu não vejo a Escritura como a Bíblia, porque não pode ser a Bíblia, a Escritura, se o Salvador nunca falou na Bíblia. A Bíblia não é bíblica. Não tem escrito Bíblia na Bíblia, a não ser onde eles incluíram capa e outras coisas. Mas a palavra Bíblia, em grega, significa livros, coleção de livros. Mas eu não estou falando de qualquer coleção, porque sempre puxam para isso. Olha, a Bíblia é coleção de livros. Não, eu digo esse aqui, essa coleção, entende? Essa coleção aqui, que nós temos como Bíblia, que eu nem sei qual é a Bíblia, porque uma tem a Judite, tem um monte de livros que essa aqui não tem. Então qual é a Bíblia? A Bíblia é a palavra? Tá bom, qual? A Bíblia corrigida porque está errada. Peraí, a palavra do Criador é errada? Você corrige um filho quando ele acerta ou quando ele erra? Então, se eu corrigir a Escritura, eu estou dizendo que a Escritura está errada. E eu não creio que seja saudável falar qualquer coisa contra a Escritura, porque ela é santa. A Bíblia é podre. Está toda contaminada. Epígrafe, capítulo e versículo, isso não existia na Escritura. O Salvador nunca mencionou a Bíblia. A Bíblia é um livro criado pelos católicos e para os católicos. Usurparam a Escritura para ser Septuaginta, pularam para a Vulgata, transformaram no grego aquele império podre, não digo as pessoas. Mete no secreto, as coisas nossas tudo é pessoais com ele. Nós estamos aqui nos ensina o Espírito Santo que é ele, tudo é eu com ele, você com ele. Naquele dia não tem pastor, não vai dar testemunho, não, porque o pastor está olhando para a festa dele ali, ó. Está na fila. Na fila espiritual. Isso, 3 minutos, professor Leandro, desculpa. Vai ter um pastor me defendendo. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado, é o Salvador, é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O nome da irmã? Nilza. A Bíblia diz em Colossenses, seria legal ler desde o começo, mas está falando do Salvador, primeiros versículos, e no 3 diz assim, está falando do Salvador. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Pega um gancho no conselho do Rubens. Continue frequentando o templo e principalmente examinando as Escrituras. Esquece capítulo, versículo, mas se quiser parar no capítulo para meditar, mas não é pecado também, o importante é o conteúdo. Não é o capítulo que vai te impedir, nem o versículo, nem o templo. E tenta descobrir nas Escrituras se é pecado frequentar o templo. Quando você descobrir, cai fora. Agora, se você continuar frequentando o templo e nas Escrituras descobrir que dá para conciliar, continue. Então continue ensinando seu filho através da palavra. E se você que frequenta um templo, frequente um templo e tenta pesquisar a vida do líder. O que ele faz com esse livro? O que ele pensa das Escrituras? Dependendo do que ele pensa, sai fora amanhã. Agora, se é uma pessoa que está ali querendo aprender, um aluno, um discípulo, vai nessa força, como o Rubens disse, Deus vai te dar uma direção. Sem constrangimento. Satisfeita, Vilda? Joia. Vamos ver mais um caso. Essa mocinha aqui do meio. Vamos lá, vai falar o máximo que eu puder aqui, pode ter certeza. Fala o teu nome e quem que você quer perguntar. Então. Meu nome é Patrícia, é polêmico também. Primeiro a gente vê, assim, através do que você fala, que você é um pastor extremamente correto. A gente consegue ver, assim, não, as atitudes, as ações, que você não é um pastor que engana o povo. Mas a realidade hoje se fala que se você não dá o dízimo, o devorador vai invadir a sua vida, vai pegar seus bens. Se você toma ceia e você está em pecado, você toma para sua própria condenação. Nossa, um julgamento, né? E outra questão também, assim, que os pastores sabem que isso não está certo, mas eles passam para o povo para não gerar polêmica. Outra coisa também que eu acho que a maioria dos pastores, das pessoas na igreja sabem, que eles falam... É que assim, não existe uma única vez na Escritura a palavra trindade. E isso nós herdamos, e hoje a maioria dos evangélicos acreditam que existem 3 deuses ou uma trindade, sendo que isso nem existe na Bíblia. Qual é a sua pergunta principal? Qual que é a opinião de vocês? Se vocês por acaso acreditam que Jesus é o único Deus, ou a opinião sobre a trindade que não consta a palavra na Bíblia?
Obrigado. Seu nome mesmo? Obrigado, Patrícia. É para o Rubens, comentário, não é isso? É para o Rubens, comentário do professor. Vai lá. Depois a gente inverter, que eu queria ver aqui Pedro. Leandro, faz favor então. A pergunta é em relação a... O nome dela mesmo? Patrícia. É em relação à Trindade. É isso. Olha, Patrícia, de fato a palavra Trindade nós não encontramos nas Escrituras. Agora, o tempo é muito curto para a gente estudar um assunto tão polêmico. O que eu posso dizer é o seguinte, que os protestantes, de um modo geral, eles tentam acreditar na Trindade, mas não no sentido de 3 deuses, mas um Deus só que se dá em 3 pessoas. Mas é muito complexo isso. Agostinho, filósofo, tentando discutir isso, tentando pensar sobre isso, ele parece que viu uma criança tentando colocar água dentro de um buraquinho que fez na praia. Agostinho disse que é mais difícil entender a Trindade do que colocar todo o mar que existe no mundo, toda a água dentro de um buraquinho, de uma caneca. Ou seja, é muito complicado esse assunto. Mas o que eu posso dizer é que os protestantes se dizem não politeístas, não acreditam em 3 deuses. Acreditam em um Deus que se manifesta em 3 pessoas, subsistente em 3 pessoas. O que eu posso dizer é que não há, Trindade não há, o conceito pode haver, a palavra não há, mas o conceito pode haver, mas o assunto é extremamente polêmico e eu não poderia falar em poucas palavras. O assunto é extremamente difícil, é extremamente filosófico para mim. Rubens, tá bom já, professor? Eu achei tem tantas passagens, né? Mas eu achei aqui 2 aqui, mas tem muitas. João mesmo fala assim, Jesus é o meu Deus. Eu não sei onde, segundo João, 1 João, né? Ele fala, Jesus é o meu Deus. Aqui eu encontrei aqui o próprio João dizendo aqui, ó, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes 3 são um. Tá certo? Outra coisa aqui que nós vemos aqui, Pedro, quando ele vai saudar aqui na segunda carta dele, ele escreve assim, Simão Pedro, servo apóstolo do Salvador, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. Então você vê que o conceito deles é de que o Salvador é Deus. Eu creio também que o nosso Salvador é o que seria chamado de Deus. Esse termo vem de grego e romano depois, né, que é da teologia de Deus. Era Deus, sei lá, os irmãos devem conhecer muito disso, eu não conheço. Eu sei que não é o Salvador, eu não estou falando aqui de divindade nenhuma assim, eu estou falando do Criador do céu e da terra. Então eu digo que o Salvador é Ele, é o Criador. Como é que a gente explica isso de três dessa forma? Eu vi o Chico Anísio esses dias, eu até gostava dele como artista, né, um bom artista humorista, e ele faleceu. E o pessoal comenta, onde é que está o corpo do Chico Anísio? Bom, o corpo do Chico Anísio já seguiu da capela, o corpo dele. Se nós vamos falar de nós mesmos, minha mão, não minha. Minha cabeça, meus olhos, tudo meu. Não sobrou o que para ser eu? Entende? Então não sobrou nada para ser eu. Não, peraí, eu não sou só corpo. O Saul fala do corpo, alma e espírito, nós vimos ontem, né, amado? Eu não sei se o irmão deve saber, mas fala textualmente corpo, alma e espírito. Nós somos 3, mas nós somos um. Se nós compreendemos nós tão facilmente, por que não vamos compreender que o Criador é um? Ele é um também. Ele se fez gente, veio aqui, habitou entre nós, depois voltou a ser o que ele era. E é o que ele era, sempre foi. Sentado à direita de Deus Pai é um termo de visão humana, igual a mão dele não está estendida. Que mão ele tem? Nenhuma. Não é uma visão humana, é que dá a ele uma performance humana que se chama antropomorfismo, né, irmão? Então, mas ele não tem essa característica humana, mas para você entender, bota. Então eu creio que o Criador e o Salvador é o único. A Trindade caminha, Semira, Nimrod, Tamuz. É igual o catolicismo coloca, é Maria, José e Jesus. O Rubens disse, só comentar 30 segundos, gente, por favor, permita. É difícil, humanamente falando, é difícil acreditar em 3 pessoas num só, humanamente falando. Eu entrei em crise, em depressão, tentando entender isso. E eu não entendo de fato. Agora, como para Deus tudo é possível, então para Ele é fácil, né? Ser 3 ao mesmo tempo ser. Para Ele é fácil, para mim é difícil entender. Tempo encerrado. Só mais aqui. Vai ler uma Bíblia aí. Só uma pergunta. Fala seu nome. Me chamo Fernando. Eu queria perguntar para o Rubens. Tá, Fernando? O anticristo vai transformar tudo num sistema único mundial bancário? Vai. A
marca da besta é o Munda, que significa dinheiro na mão direita. A ONU... É uma pergunta só, filho. Não, tá tudo junto. Tá tudo junto. A ONU, a Organização das Nações Unidas, é a imagem da besta. E a ONU vai tomar conta de tudo, controle do governo mundial. Eles vão transformar tudo em uma só religião, uma só moeda e economia única mundial. E o número da besta é o número de um homem, o seu número é 666. Aí eu queria fazer uma pergunta para o Rubens. Quem é esse homem, na opinião dele? É o último Papa? Irmãos, eu não entendo que a escatologia, eu não arrisco, eu não sei nada. Eu não sei quem é ele, eu sei que ele está para surgir, eu sei que a ONU está preparando isso para ele, eu sei que há um complô que veio estabelecer a Torre de Babel, onde parou. Naquele momento que era um só idioma, uma só religião, um só Deus que era de Nimrod, e havia tudo um só. Esses caras estão trabalhando desde aquela época. Eles se transfiguraram dos camaradas lá da Grécia, depois dos patrícios, né, lá na Roma, e vem trabalhando, os Illuminati que estão aí, para isso. Então isso vai acontecer, eu não sei quando. Agora quem é também o cara eu não sei. Eu acho, por especulação, que, conjectura, seja o que for, esse cara vai sair do meio do povo de forma falsificada. Vai ser um líder popular que eles mesmo fabricaram para a gente pensar que é um líder popular. Mas é o cara dentro de baixo. Ou o Messias, né, voltando. Uma grande farsa aí com o filho do... Eu não sei, eu não sei disso, amado. A verdade é... Gente, é o seguinte, eu vou pedir para vocês um pouco de cuidado com as perguntas, porque o professor Leandro não sabe nada de Illuminati. Então é injusto, né? Uma pergunta com um comentário dele com uma coisa que ele não tem a mínima ideia. A não ser do que é. A não ser que o Criador Illuminati é minha mente. Faça um comentário, professor, se eu Em cima quiser. disso, né? Em cima do que ele falou. Funciona o que ele falou. Senta. Fernando, quando eu dou aula de escatologia, eu também sou um iniciante nessa área, eu costumo dizer para os meus alunos que estudar escatologia é muito difícil e muito fácil. Muito difícil porque tem muita simbologia, dá um nó na nossa cabeça. E muito fácil porque, como um monte de coisa não aconteceu ainda, eu falo o que quer e todo mundo acredita. Então o que eu posso dizer? Que, segundo alguns estudiosos, a plataforma já está armada para esse levantamento desse anticristo, etc. Agora, quem deixa de ser, eu não me arrisco. Agora, eu também tenho medo quando eu vejo um governo único, e parece que o mundo está caminhando para isso mesmo, né? Parece, é a impressão que eu tenho, né? Para quem leu a Bíblia só uma vezinha, já dá para perceber isso, e ler um pouco de jornal. Então, sem dúvida, o mundo está caminhando para isso, então eu fico a antena ligada. Mas afirmar, a Bíblia, quando ela se cala, não dá nomes, eu também não posso. Mas a plataforma já está armada, ao meu ver. Quem? Fazer uma pergunta. Você, vamos lá. Queria fazer um comentário em cima desse 666. Até que enfim, né, Marcos? Estamos tempão inventando. Eu acredito assim, ó. A gente deve pesquisar as escrituras. E nas escrituras, o único homem que leva o 666 é Salomão. Salomão buscava 666 ciclos de prata, de ouro, e os reis davam. Isso está escrito. Então a gente deve buscar quem é esse homem nas escrituras, não fora dela. Não é a TV, não é o Papa, é uma figura. Então eu acredito que esse homem está nas escrituras. E eu só achei Salomão, não achei outro. É o seu nome mesmo? Marcos, da onde? Rubens, Vitor. Eu volto a dizer, Silvio, não é minha praia. Agora, que Salomão foi maçom, sem dúvida. O rito número 3 da maçonaria é justamente o rito de Arão-Abi, que é o cara que construiu o templo de Salomão, e dentro dele colocou a câmara secreta, onde Ezequiel revelou pelo Espírito do Criador que ali o pessoal fazia rito secreto de costas para o altar. O altar quer dizer ali porque tinha arca ali dentro. Então o que ocorre? Irão-Abi era maçom, construtor. A pedra que os maçons rejeitaram se tornou por pedra angular. Eu li uma outra passagem disso, que não é aquela clássica, fantástica. Parece que foi Pedro que falou sobre isso. Até anotei aqui, mas não vou procurar agora. Então o que acontece? Irão-Abi era maçom, construtor, sociedade secreta. Quando fez o templo de Salomão, o templo de quem? De Salomão. Entenda bem, templo de Salomão. O Salvador sempre falou assim: eu andei pregando nas sinagogas e templos deles. Está certo ou errado? Leia de ponta a ponta no Novo Testamento. Deles. Não é dele, é deles. Ele disse: eu não tenho casa, aliás, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, quanto mais uma casa dessa aí, luxuosa igual a do Marcelo. Esses templos aí. Mas vamos lá. Então o templo foi uma construção maçônica que hoje é cultuado no terceiro rito da maçonaria. Desde aquela época é cultuado pelos
cavaleiros templários que se iniciaram na igreja católica. Então eu sei que a raiz é toda essa. Aí o que ocorre? Nessa construção do templo, eles colocaram uma câmara secreta lá dentro. Será que aquela câmara secreta que Ezequiel denunciou apareceu do nada? Foi não Abi que construiu. Maçom, a sociedade secreta, aquele templo ali sempre foi um antro de perdição. Qual o aspecto positivo que tem o templo de Salomão? Outra coisa que engana o povo, o templo da época do Salvador não era de Salomão. De Salomão era construído em Cedros do Líbano, aquele era ouro e mármore. Aquilo é outra história, aquilo é um processo político. Eles inventam tudo. O Salvador, o Criador próprio, destruiu aquele templo 2 vezes. Ele falou, eu destruo. E ele mesmo destruiu aquilo, profetizou e destruiu 2 vezes. Pô, quem é que derruba a própria casa? Então aquilo não é a casa dele, mas se outro assunto. Quem construiu aquele templo foram maçons. O Salomão hoje é cultuado na maçonaria como um dos principais. Salomão foi um dos maiores bruxos que já existiram até hoje. Quando foram queimados aqueles livros que Shaul queimou em praça pública, que o pessoal levava para ele, a maioria era de Salomão. Porque até hoje os livros que eu ainda poética e tudo mais, é tudo Salomão. Salomão escreveu 2 que eu creio que está na escritura. Um deles é aquele pornográfico, que está lá, que é Eclesiastes, que está canonizado como Cantares, perdão. E um monte que não está canonizado porque era coisa negativa. Tanto que templo também ele construiu para cada mulher templo. Ele tinha 1000 mulheres. Supõe que ele construiu 1000 altares. Porque não é o templo o negócio, é o altar. Essa do altar é boa, vou escrever aqui para lembrar agora, para não lembrar a próxima passagem. Professor Leandro comenta, e a partir de agora é 1 minuto e meio para a resposta, tá? Senão fica muito grande. 1 minuto e meio é o suficiente. Mas pode falar, professor. Eu vi que ele fez um comentário, mas não fez uma pergunta. Não, foi só um comentário. Comentário, né? Mas qual é o comentário mesmo? Assim, Salomão, eu procurei. Sim. Quem tiver inteligência, sabedoria, Sim. decifra o número. É o número de um homem. Esse homem tem que estar nas escrituras. Deduzi eu. E o único nas escrituras que leva esse número é Salomão. Então, quando ele pedia aos reis, eles iam levar uma rainha de sapato 666 ciclos de prata. Logo é 666. O Irão mesmo, 666 ciclos de cedro. Logo é 666. Então, eu deduzo que esse homem seja Salomão. O anticristo. Não, isso. Ele é a figura. Figura? Do anticristo. Pode Ele ser. está dentro da escritura. Pode O ser. Velho Testamento não é sombra. Sombra do... Não é sombra, está ali. João diz nas suas cartas, tá legal. João diz nas suas cartas que muitos anticristos já estavam no meio naquela época. Anticristos. Todo aquele que é contra é anti. Antidroga é contra a droga. Então, anticristo, enganadores. Agora, a Bíblia diz que se manifestará o anticristo histórico, é um outro departamento. Mas que ao longo da história da humanidade muitos anticristos se levantaram, sem dúvida Salomão pode ter sido um sim. Por quê? Ok? Matou a dúvida? Jogou por escala, vai deixar de castigo, mas eu vou resolver. Seu nome, levanta. Seu nome? Diogo. Eu queria que interpretassem para mim Hebreus 13:10. Está falando que temos um altar para que não tem direito de comer aqueles que servem em templos e tabernáculos, ou templos feitos por mãos humanas. Ok, tá bom. 1 minuto e meio para a resposta, Rubens. Um comentário. É incrível, né? Foi o que eu notei aqui, irmão. É que eu notei aqui. Na verdade, olha só, se você for ver a questão do templo, você vai chegar no zigurate da época da Babilônia, lá da Babilônia criacionista, na época do Nimrod. Lá tinha um zigurate que era a figura do monte, porque eles não iam mais no monte adorar o sol, mas adoravam no própria cercania ali da cidade, fizeram um templo que era o zigurate. Nessa figura do templo antigo não tinha cobertura, tinha só o altar. Então, quando tinha as intempéries de chuva, areia, qualquer coisa, então fizeram uma cobertura, virou um templo. Mas o negócio nunca foi templo, foi o altar. Então, não é que tem que construir um templo e dele fazer um altar. Hoje é assim que nós vemos, parece que foi assim que começou. Mas foi o contrário, primeiro era o templo, era o altar. Por isso é que o Criador sempre falou contra esses altares de Baal, que Jerubal derrubou, que não sei o quê, porque o problema é o altar. Então esse altar físico é um que Shaul hoje você lê na íntegra, tudo que o irmão colocou. Se você for aprender teologia e ver o que Calvinho desses caras já ensinaram, ele não vai ler tudo. Aí vai ter outra visão. Mas se você for ler e ter a visão de quem escreveu e não de quem interpretou, você vai ver que esse altar que ele fala é altar físico. Então hoje ele fala assim, por
serve aos tabernáculos. Fazendo uma alusão ao tabernáculo da velha aliança. Então, quando você vê isso, você percebe que é espiritual e não físico, entende? Esse altar que eles não têm direito de participar é o Salvador. Participa de Mitra, não do Yahushua, vamos dizer. É muito esgotado, professor Leandro. Se eu entendi a questão, eu pego mais uma vez um gancho no que o Rubens falou. O Novo Testamento, ele nos mostra que a adoração, todo o nosso culto ao Criador deve ser do coração e não está limitado, não está condicionado a espaço, a objetos. Eu acho que Hebreus, capítulo 13, 10, que o irmão citou, a gente pode entender à luz do contexto. O 9 ajuda a entender um pouco, mas o ideal é ler todo o contexto. O 9, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Mas sim, temos um altar do que não tem. Penso eu então que o altar, o templo, voltando a falar do templo, não tem nenhum valor hoje. É verdade. É o coração que deve ser fortificado na graça. Então se alguém colocar o altar no templo acima de tudo, isso é anti-escritura. Ok. Nosso controlador do tempo pediu para fazer uma pergunta. Você fala com ele rapidinho, o manjar é coisa física. Ele falou assim, oblações e sacrifícios não me agradaram. Por isso tira o primeiro e estabelece o segundo. Era coisa física que não agradaram a ele. A graça espiritual. Porque essa é íntima, essa ninguém vê, você mostra com ele. Não tem que mostrar nada para ninguém. Ele fala sacrifício de louvor. Louvor, coração. Coração. Boa noite, meu nome é Eliseu e creio que minha dúvida pode ser de muitos. Pelo nome já dá para ver que eu nasci e fui criado no meio evangélico. Então, o que acontece? Nesse meio evangélico, minha mãe me ensinou todos os conceitos de um cidadão decente, tudo. Graças a Deus, hoje eu vivo honestamente, trabalho, sustento não só minha família, da minha mãe também. E creio que tudo isso serviu para criar o meu caráter de hoje. E muitas vezes, eu orei e tal, orei para Jesus, por essa questão do nome. Orei para Jesus, eu creio que muitas vezes aconteceu um milagre na minha vida, mas diretamente, o contato direto, sem intermédio de pastor X A ou B. Então eu sinto isso. A pergunta é a seguinte: tudo isso que eu fiz, que eu senti, que eu vivi, livramentos, tudo, orando ao nome de Jesus, foi em vão? Só porque eu não usei o nome Yahushua, só por causa de um bando de demoniados da Grécia ou da Roma me ensinou errado, que eu não tenho culpa nenhuma disso? Não tem. Foi em vão tudo isso ou foi válido tudo que eu falei? Em nome de Jesus, que hoje em dia já está falando, mas não é Jesus Yahushua, não pode falar Deus, que é Zeus. Essa é a pergunta. 1 minuto e meio você controla aí. Vai lá, Rubens. Olha só, meu amado, primeiro que o Criador nos conhece na intimidade, por isso que ele falou que é espiritual, porque espiritual ninguém rouba. Ninguém vai roubar de você a fé verdadeira que você tem dentro, do jeito que ele falou aqui, na Escritura ele fala, aquele que crê em mim, como diz o pastor, não. Aquele que crê em mim, como diz o Rubens, não. Como diz a Bíblia, muito menos, é como diz a Escritura. Deste que crê em mim, como diz a Escritura, deste fluirão rios de água viva. Então isso é tudo espiritual, é tudo muito íntimo. Então o Criador tem compromisso conosco, Ele nos fez, Ele não é irresponsável. Nos dá livramento em qualquer lugar que tiver, onde tiver, qualquer hora que tiver. Entende? E as coisas que Ele faz por nós, Ele faz a todos, Ele faz cair chuva sobre os bons e os maus. Isso é independente. Quando Ele fala na boca de um dos profetas, se não me engano, Miqueias, não se vangloriem vocês que eu tirei do Egito não, porque também eu tirei os de Cute, tirei os não sei de onde, eu tirei muita gente. Em Miqueias é a coisa mais linda do mundo, você vê o Criador falando pela boca dos profetas, mas não queira ver falando pela boca de Davi não. Algumas vezes outras não. Uns dias eu estava passando a frente do tempo, parei um pouquinho, estava lá, aí o pastor foi e falou um salmo de Davi, só leu até o 37, eu chamei ele lá fora, depois perguntei a ele, por que não leu o 39? Porque no 39 Davi manda o Criador matar os inimigos dele todos, pisar em todo mundo cruelmente. Então Davi era um cara obcecado por sangue. Então digo, os profetas da velha aliança, os que têm os livros e tudo, são de confiança. Mas não confiem em todos aquele Velho Testamento. Boa parte deles era vacilão. Acertava e errava. Tem alguns salmos que são inspirados? Tem. Irmão... Seu nome? Eliseu. Valeu, Eliseu. A pergunta. O Rubens disse algo que me emocionou.
no meio da fala dele, na empolgação, porque ele fala com a alma, isso é bonito, ele disse que Deus nos livra em qualquer lugar. Eu gostei demais. Deus não está limitado a lugar. Isso, qualquer lugar, espaço e tempo. Agora, Eliseu, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que um anjo foi enviado até Cornélio, que ainda não tinha uma noção do verdadeiro caminho, mas o anjo disse para ele: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, se tudo que você fez até aqui foi de coração para Deus, meu filho, você só ganhou, não perdeu nada e continue aprendendo. Não tem outro homem no meio. Eu vou deixar o Rubens fazer uma pergunta para o Leandro, uma resposta de 1 minuto e meio, e vou deixar o Leandro fazer uma pergunta para o Rubens com a resposta de 1 minuto e meio. Ok? Não é interessante? Vou fazer 1 ou 2 exercícios, daqui a pouco eu volto para vocês. Você quer fazer uma pergunta para ele? Eu faria. Um especialista, um teólogo. Eu jamais faria algo para pôr em laço e deixar o meu amado, talvez mal, com quem tem uma visão parecida com a minha, que eu acho que é a maioria aqui. Eu não posso fazer uma covardia dessa. Entende? Então eu jamais faria qualquer pergunta, vamos dizer, capciosa, porque eu amo meu amado, que eu não conheci hoje, já acabamos de conversar mais, para que a gente cresça em graça e conhecimento, trocando as visões, né, certo? Para ver o que um pode alimentar o outro, né? Já marcamos isso aqui. Então não faria. O que eu quero perguntar ao irmão, se é teologia, irmão, até para mim saber mesmo, eu não vou perguntar para fazer laço, eu vou perguntar porque eu não sei. Irmão, a teologia ensina o que sobre as 12 tribos? Por que eu pergunto isso? Porque na época, eu estou perguntando porque eu não sei, irmão, entende? Eu não tive oportunidade de perguntar ainda a um professor de teologia, estou tendo agora. Na época do Salvador, eu imaginei que quem estava no templo, comandando tudo, eram os levitas. Eu imaginei isso. Eu fiquei abismado quando eu vi lá todas as escrituras, lendo, relendo e buscando, que não era levita da tribo de Levi. Se fosse um ou outro, hein, irmão? Se fosse um ou outro, vamos dizer, sacerdote ou sumo sacerdote, era comprado pelos judeus. Se fosse levita, porque talvez nem levita fosse. Então eu queria saber, irmão, como o curso de teologia trata desse momento de Israel. Aquele momento que o Salvador chegou naquele local, e que ali ele deparou com aquele sistema religioso que estava implantado. Ele diz inclusive assim: vós, escribas e fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Esses escribas e fariseus eram levitas? Nem todos, Rubens. Alguns eram levitas? Alguns possivelmente, mas havia muita corrupção. Não, mas a pergunta que eu vou fazer não é essa não, é outra, irmão. Essa é o que o curso de teologia ensina sobre as 12 tribos de Israel. Porque eu pensava que a 12 tribos de Israel estava preservada. Quando eu vi Malaquias falando que os judeus fizeram o concerto com... Malaquias denunciando que o próprio judeu desfez o concerto do Criador daquele com Levi, com a tribo de Levi. Eu fiquei abismado de ver essas coisas. Então eu queria saber como a teologia trata deste assunto, da questão das tribos de Israel, com o Israel que está lá. Por quê? Porque hoje você ouve falar em Israel na TV, ouve. Mas Israel é uma tribo? É judeu? Não. É Ruben, Gad, Zebulon, são 12 tribos. Aí eu pergunto como a teologia trata desse assunto, como ensina, como vê essa questão da tribo de Levi na época do Salvador e perante o Criador possível. 1 minuto e meio para a resposta. Tá certo. Gente, que pergunta interessante e muito complexa, porque eu não posso responder por todos os professores de teologia. Nós temos as nossas, até então bom sentido, as nossas teologias. Então cada curso tem a sua linha, etc. Agora, a ideia de levita, de Levi, essa ideia está com a chegada do Salvador, quando ele conta a parábola do samaritano. Ele, por exemplo, ele usa a figura do sacerdote e do levita. Então a ideia está naquela época, a ideia não some não. Agora, como os teólogos se relacionam com isso, aí cada caso é um caso, gente. Cada caso é um caso. Se a pergunta do Rubens, na verdade eu não entendi muito. O que a teologia ensina sobre as 12 tribos? Fala, tocamos nesse assunto. Tem um amigo nosso, ele não é escritor conhecido. É do Salvador, né? Isso, tem um amigo nosso que ele está na Alemanha, Edmilson Alves. Ele escreveu um livro, eu recomendo. O Caos da Sociedade na Época de Jesus. Ele senta a madeira mesmo. Ele senta a madeira, ele fala da corrupção da época, fazendo uma analogia com a corrupção hoje. Então, Rubens, depende da linha. Eu tento ser fiel às escrituras, nem sempre consigo, mas eu tento nas minhas aulas. Então essa é a minha resposta, Rubens. O assunto é amplo, né? A gente tenta falar o que as escrituras dizem, como dizem as escrituras.
Agora, o Leandro pergunta para o Rubens. Tá legal. Qualquer coisa. Tá legal. Rubens, pode ser, não é só para aprender mesmo. Porque como eu disse aqui, alguns minutos atrás, eu disse para alguns amigos, quando perguntaram, Leandro, você vai lá debater, conversar com quem? Eu falei, vai ter o pastor Ricardo, também o irmão Rubens Sodré, conheci pela internet. Tenho desconfiado que o Rubens acho que frequentou alguma igreja evangélica da nação e se revoltou. Ô Rubens, a minha pergunta é, tudo que os pastores, os líderes evangélicos fazem, tudo está errado? Irmão, a pergunta é muito propícia. O irmão falou que eu me revoltei. Eu senti reduzir. Irmão, mas quase acertou. Eu senti nojo. N-O-J-O, nojo. Se eu sentar hoje para ver uma pregação evangélica, eu tenho nojo. Nojo de tanta mentira, de tanto engano e de tanta coisa que é de um jeito e se fala do outro. E principalmente, às vezes, acusando o diabo de tudo, para tirar a culpa deles e colocar no diabo. Então não consigo ouvir uma pregação sem ficar nervoso. Mas não é porque eu estou com raiva do irmão não que está pregando, não, sabe, irmão? Por ver que aquilo ali é tão explícito na escritura de um jeito, eles ensinam de outro. Mas então, não, irmão, aí eu vou chegar nessa aí, eu estou ainda no nojo da revolta. Aí o que aconteceu? Então eu fiquei com nojo do sistema, mas no lugar que eu estava, o pastor que está lá ainda, é uma pessoa que eu tenho um apreço por ele, uma amizade, um carinho, coisa de um frequentar a casa do outro, igual estamos aqui, irmão, mesmo que a gente não concorda com a mesma palavra, mas não temos nada contra um ao outro. Então eu não tive decepção com pessoas, hora nenhuma. O que eu tive decepção foi com o que está escrito de um jeito e ensinado do outro. Aí a outra que eu tenho que parar em 30 segundos, a outra? Se não se salva ninguém. Então veja bem, amado. Eu não falo que essa fruta está podre nem que aquela. Eu falo que o pomar todo está estragado. Agora, não digo que é condolo. Nunca falei isso. Nunca eu falei isso. Existem inúmeros pastores excelentes que eu conheço, que eu dou excelente testemunho como pessoa. Mas aprender errado, ensino errado. E que eu tenho certeza que se tivesse aprendido certo, não estaria errado. Só fechando agora, que é importante, eu creio. Já está no final mesmo? Olha só. A questão toda é a seguinte. Já foi. Caiu. O Samuel, a minha pergunta é: como fazer parte do corpo do Salvador e como deixar de fazer parte? Uma pergunta interessante. Eu até quero comentários do professor Leandro. Aí. Não, pergunta para você. Vai pegar o irmão, isso é muito importante, irmão. Na escritura tem muito disso. Hein, irmão? Se eu vou falar igual a Perápole, né? Perápole? Hipórbole. Eu sou hipérbole, vou falar hipérbole. Se eu fosse falar agora sobre o tanto de vezes na escritura que explica sobre o corpo, não daria o tempo aqui dessas palestras aqui na hipérbole. Entende? Porque é muita coisa que tem na escritura, é só ler. Lá explica o direitinho. Não diga o coração ao fígado que eu não preciso de você. Não diga o outro que eu não preciso. Não diga o outro ser maior do que o outro. O que seria do fígado sem os rins? Então é isso, irmão. Entende? Essa coisa de um irmão ter amor ao outro. Amor ao próximo. Você deixa de fazer, de participar do corpo do Salvador quando você passa a fazer práticas que não condizem com a Escritura. Você passa a destruir o templo dele que é você, passa a querer mal o templo dele que é o próximo. Entendeu? O próximo é o templo dele, tem que respeitar isso. Entende? Então quando você passa a não tratar o corpo dele como membro do seu corpo, você está fora do corpo dele. Tudo que o Salvador fez foi em vão. É isso que é pecar. As pessoas pensam, isso é pecado, aquilo é pecado. Não vos condenei pelo comer, pelo beber, pelo vestir. Entende? Não é isso que o Salvador falou que é pecado, que esse sistema rotulou como pecado. Pecado é bem claro. Aquele que pode ajudar o próximo e não ajuda, peca. Tá certo? Tem uma palavra que o protestantismo não gosta muito que eu diga, mas está escrito. Benfeitorias encobrem uma multidão de pecados. E muitos outros. Não estou dizendo que vai salvar, porque quem salva é o Salvador. Jamais eu falaria isso. Professor Leandro, comentário. Ele perguntou o que fazemos. Tem uma pergunta até parecida aqui. Para não deixar como fazer parte do corpo do Salvador e como passar a não fazer parte. Olha, a não fazer parte é complicado eu responder. Eu me sinto com dificuldade em responder como não fazer parte. Agora, como fazer é simples. O carcereiro, Paulo e Silas, perguntou: o que eu faço para alcançar a salvação? Crer no Salvador, será salvo tu e tua casa. E Paulo, Paulo sabia disso como ninguém, escreveu aos Romanos 10 e disse que se
com o coração eu crer e com a boca eu confessar, estarei salvo. Então, para fazer parte é confessar o nome do Salvador, confessar no sentido de, confessar, eu digo que é quando eu dou aula, é confessar com a alma, não é só a boca, porque o mudo não vai, confessar com a alma. Confesso, eu passo a fazer parte. Como eu deixo de fazer parte, aí teríamos que entrar na predestinação ou não, que é muito polêmico. Mas fica com essa de fazer parte, nada mais certo, manda para a próxima. E nós somos salvos nessa. Gente, é o seguinte, eu quero agradecer demais. Você não permite, só uma coisa que falta importante aqui, porque eu acho que é para a edificação do pessoal. Mas o comentário eu vou finalizar com a despedida de vocês dois. Eu quero réplica, hein? Se ele falar, depende do que. Não, eu vou dizer o seguinte, olha, aquele povo andava atrás do Salvador para comer e beber, porque ele multiplicava pão e peixe. Então ele falou aquele povo, quando ele fugiu para o outro lado da Galileia, no barco, o povo correu em volta dele. E circulou e já estava lá esperando ele para comer mais. Ele falou, não trabalhais pela comida que perece, mas para que permanece para a vida eterna. Então eles falam, então como eu vou trabalhar na obra do Senhor? O que farei eu para executar as obras do Senhor? É a pergunta dos discípulos, daquelas pessoas que estavam ali. E ele responde qual é a obra do Senhor. Ele fala, a obra do Senhor, ou seja, a obra do Criador, a obra de Deus, é esta. Qual? Que creia naquele que ele enviou. Então, quando você crê, você faz a obra. Por isso é que ele diz, quem faz a minha obra, como diz as Escrituras, fazer a obra é crer, é crer. Você creu, você fez a obra. Então é muito importante isso, até porque está escrito que ninguém pode fazer a obra do Criador. Até que por mais que diga o sábio, na sua sabedoria, que poderá fazer a obra do Criador, todavia mente. Porque nem imaginar ele pode. Eu não lembro ver o texto no Antigo Testamento. Então a obra do Criador, segundo o Salvador, quem ensinou foi o Salvador, é crer. Essa obra que está aí não é do Criador, é do homem. Seja ela boa ou ruim, é por ela que ele vai dar conta. Então é obra do homem. Dar dinheiro para a obra de Deus é mentira. É obra do homem, é obra dele. Daquele cara que está fazendo aquela obra. Então ele vai prestar conta pelaquela obra dele, como está escrito que prestaremos contas da nossa obra. A obra do Criador que nós podemos fazer é crer. Crer não é físico, crer é espírito. E fechando, o Criador pode fazer qualquer coisa. O irmão falou isso 3 vezes aqui. Até o outro lado da folha ele pode fazer. Uma folha de um lado só, imagina. Inimaginável, filho. Uma folha de um lado só. O Criador pode fazer. Uma folha de uma página só. Eu quero falar com os dois aqui, né, principalmente com o professor Leandro, que aceitou nosso convite. Tivemos a falta do pastor Ricardo, não sei porque ele não veio. Não sei porque ele ficou com medo. Nós tratamos o melhor possível aqui nosso querido professor Leandro, né? Isso é o correto a se fazer. Ele não humilde, é uma pessoa que tem conhecimento. Nós não podemos tratar os outros como nós temos que tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, não é isso? Essa é a verdadeira função, acho que, da gente que acredita no Criador. Então, professor, eu gostaria que você fizesse as suas despedidas, falasse do teu programa, dos seus projetos, da tua escola, por favor, para a gente encerrar e fica à vontade. Eu quero dizer, em primeiro lugar, na verdade, agradecer ao Criador, ao único, ao Deus único, agradecer também ao Silvio de Freitas. Posso dizer que está nascendo aí, Silvio, uma amizade, com o irmão Rubens também, um prazer. Um homem com esse conhecimento, com esse cabedal, esse patrimônio intelectual, e eu estou aqui como aluno, discípulo, para aprender. Eu quero dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando Paulo disse que nada nos separará do amor de Deus, ele disse que nada nos separará. E João diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se nada pode me separar do Criador, do amor que eu tenho por você também, as nossas diferenças não podem nos separar. Então eu me senti muito bem aqui, obrigado. Continue em busca da verdade. Eu, como estudante de filosofia, também a filosofia é a busca da verdade, além da revelação, pela razão. Então eu fico apaixonado quando eu vejo pessoas buscando a verdade. Não é nada pessoal, mas eu quero dizer que eu me senti muito bem aqui. Não é nada pessoal, as nossas diferenças aqui é no campo das ideias. No campo das ideias vale quase tudo, com respeito vale tudo. Agora, maior é aquele que nos une do que aquele que tenta nos separar. A palavra diabo, na raiz, quer dizer aquele que lança divisão. E o salmista diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E Jesus orou, e o Salvador orou para que sejamos um como ele é no Pai, essa unidade. Então eu fiquei muito feliz por fazer parte dessa reunião tão maravilhosa, uma pleide, reunião de ilustre mesmo. Eu me senti aqui o menor da minha casa.
Quero dizer que nós temos um programa na televisão, lá para o ABC, né, Silvio? Quem é assinante da NET lá no ABC, das 4 da tarde até as 5 da tarde. Hoje estava passando o programa, eu estava aqui. Alguém assistiu lá para me falar se deu tudo certo. Mas a partir da primeira semana de abril estaremos ao vivo às quintas-feiras, com repetição no domingo. Quem sabe um dia eu vou levar o assunto. Eu ia falar assim para ele. Mas eu posso falar o que eu quiser, mano? Eu ia falar assim para ele, quem sabe o Rubens vai lá. Mas deixa eu me preparar primeiro, porque o dia que eu levar o Rubens, o dia que eu levar, eu vou caçar o novidades. Eu vou primeiro criar uma plataforma para você poder correr. Eu posso não ser inimigo por falar a verdade, irmão? Não. Eu digo assim, porque muita gente não vai aceitar. Mas muita coisa que ele falou aqui, eu concordo. E por que, Leandro, por que se alguém me perguntasse, por que você não sai do sistema então? Um pastor evangélico disse há pouco tempo, falando de um outro pastor saiu do meio evangélico e ele senta a madeira nos pastores. Ele fala bem, ele saiu e senta a madeira. Aí um outro pastor falando dele, falou, a única diferença que nós temos é que ele fala do sistema de fora para dentro, eu falo do sistema de dentro para fora, ou seja, eu penso que não dá para correr do sistema. Se eu sair do sistema, eu caio no outro. Então eu estou ali, enquanto me suportarem ali, para tentar deixar uma semente à luz das Escrituras. Não tenho a teologia perfeita, mas estou lutando. E quando Deus, o Salvador, quiser me tirar dali, daquele sistema, penso que eu vou sair, porque eu não estou vinculado à Assembleia, nem aos templos. Eu faço parte do templo, que é o corpo do Salvador no mundo. A sua escola também, né? A escola. E além de professor, eu estou como coordenador do CETEM, Seminário Teológico de Mauá. E recebi críticas, Rubens. Vez por outra alguém me chama a atenção, porque a gente fala algumas coisas na sala de aula. Mas eu não me vendi ainda. Se Deus quiser, nunca vou me vender. Se Deus quiser. Porque eu falei, eu comecei e termino assim. Paulo disse, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se eu deixasse a verdade de lado, eu não conseguiria dormir. Então que Deus abençoe. Muito obrigado, professor. Muito obrigado por ter aceito. Uma salva de palmas, professor. Agora, o nosso querido Rubens encerra. Levanta, Rubens, e fala com os seus seguidores. É o seguinte, eu preciso de R$70 de 100 mil pessoas. Olha, Amado, agradecer a todos que aqui estão, que deixaram hoje suas casas, seus afazeres, tem gente que vem de longe, não para poder ficar ouvindo, mas para conhecer coisas diferentes e analisar consigo próprio. O que eu digo, Amado, e repito incessantemente, naquele grande dia não adianta colocar a culpa de um no outro. É nós e ele, porque foi ele que nos fez. Então, não tem para onde escapulir. Quando ele questionou Adão falou assim, a mulher que tu me destes, me enganou, botou a culpa nele. Não é verdade? A mulher que tu me destes, me enganou, eu comi. Amado, a segunda vez agora não tem possibilidade de culpar ninguém. Então, o que nós temos que ter é uma consciência plena nossa. Entende? Uma convicção nossa. E sem influência de segundos, seja quem for. É crer no Criador, segundo a Escritura, é só ler, ela está aí. Eu só digo que não leia a Bíblia, leia a Escritura, gosto que botaram, e procura as traduções. Então, irmão, só dizer isso, olha, o sistema religioso, o próprio Shaul andou muito tempo nas sinagogas pregando, mas em todas que ele ia, ele era apedrejado, açoitado, até mesmo fazer fofocas de um lugar que ele saiu para ir para o outro e desfazia, para quando chegar lá já desceu o corrente nele. Ele tentou, presta atenção, Shaul, Paulo, tentou dar bálsamo para a Babilônia. Jeremias disse, não dê bálsamo à Babilônia, a Babilônia não tem cura, saia dela, povo meu. Juntando com o Apocalipse, eu não estou pulando de ponto em ponto. Entende? Eu não estou aqui linkando. Mas a ordem é, saia dela, povo meu. E esse momento final do saia dela, povo meu, será que é quando? É depois que o mundo acabar? É agora. Fechando. Eu fiquei na Assembleia de Deus 16 anos, depois eu peguei o estatuto na internet e li. Somos uma comunidade protestante seguidora dos preceitos de Martinho Lutero contra a Igreja Católica. A Assembleia de Deus, no estatuto, não sei se o irmão pode confirmar, diz que segue Martinho Lutero. Nós vamos ficar seguindo Martinho Lutero até quando?
Então, está escrito, é só procurar na internet, que depois que eu denunciei que eles meteram o cacete em mim, naquele mensageiro cristão, eles tiraram de muitos lugares, mas ainda tem um monte de sites da Assembleia. Muito obrigado ao meu amado irmão Edi, que está comigo aqui, que eu amo demais, junto com o meu sobrinho, que é o Rodrigo, que eu considero, e a minha Madinha, que me apoia em tudo, a Jumarinha, que anda comigo, a mamãe dela, vocês conhecem, a Gracinha, não veio porque o genro está no CTI, mas ela gostaria muito de ter feito essa viagem. E eu espero estar de volta com vocês. E o Silvio tem uma notícia para o final do ano. Então eu quero aqui só agradecer, meus amados. Não mudem de atitude nenhuma porque me ouviu. Mas analise tudo, retém o que foi bom que eu falei e creio que o irmão falou também. Porque é assim que nós somos ensinados. Amém. Aminal, aminal. Bom, gente, agradecer demais. Eu falei aqui com todos vocês por telefone, por e-mail, né? Em novembro, se tudo der certo, estamos trabalhando fortemente para isso, nós iremos trazer o Alex Jones para o Brasil. Vamos ver se a gente consegue. As negociações estão indo bem, está tudo indo legal. E a outra novidade também é que o pessoal do Médio TV que está aqui filmando, né? O Rodolfo, que é o você disse que vai dos vídeos da Globo. Nós temos aqui o Mike Nuclear, que está cuidando da parte da direção do filme. Nós vamos fazer um curta-metragem que vai chamar Os Iluminados e vai falar sobre os Illuminati de uma forma cômica. Eu vou ser o Illuminati, né, Lore? Eu vou fazer o papel de Illuminati, o pessoal vai fazer papel de investigação e tal. E nós vamos lançar esse filme junto com a vinda do Alex Jones. Então vai ser uma coisa bem legal, com a narração do Rubens, né? Mas interessante aí. Gente, muito obrigado, agradeço de fundo do coração. Todos fiquem com o Criador e até a próxima, logo, hein?